pensar que o desafio fiscal é gigantesco. O que eu estou prevendo? Um ano difícil. Um ano complicado. O Brasil não está indo bem do ponto de vista fiscal. É um país que está gastando muito. Está gastando o que não devia gastar. Vai ter um reflexo em termos de inflação. Para segurar a inflação, já tem um reflexo em termos de política de juros. O que a gente vai ver? Desaceleração. A economia vai desacelerar. E quando desacelerar, qual vai ser o primeiro reflexo? Queda de arrecadação. Vocês vão sentir isso no Fundo de Participação do Município, vocês vão sentir isso no Fundeb, vocês vão sentir isso na quarta parte do ICMS. Vai acontecer. E a gente veio preparando o Estado para isso. Por isso, São Paulo na direção certa. Por isso a gente fez privatização, por isso a gente cortou custeio, por isso a gente extinguiu o cargo, cortou 20% dos cargos, por isso a gente reviu o benefício tributário. Como é difícil rever benefício tributário, mas tem benefício que não faz sentido e a gente precisava fazer isso para ter poupança, porque vai precisar. O que eu quero dizer é que quem não fizer o dever de casa vai ter dificuldade e a gente tem que saber disso agora. Esse efeito de desaceleração está vindo até um pouco antes do que eu imaginava. A gente tem que pensar no que está vindo por aí. E nós vamos ter que trabalhar muito próximo, né, muito unidos, para que a gente suplante esse período difícil que vai vir e a gente possa entregar os resultados que todo mundo espera. Agora, não se esqueçam, há um dever de casa para ser feito. Olha, esse governo está desaplaudido, desacreditado e enfraquecido, vendo a chance de uma vitória eleitoral em 2026 cada vez mais distante. A situação aqui é a seguinte: o governo Lula é o governo que mais arrecadou impostos na história. É o governo com a moeda mais desvalorizada entre as grandes economias em 2024. É o governo responsável pelo maior rombo fiscal que se tem notícia e pelo maior déficit já registrado nas empresas estatais. E agora, o governo Lula alcança mais essa marca histórica para sua coleção de maus resultados, como foi dito no enunciado. Pela primeira vez, o índice de reprovação do governo supera a sua aprovação, diga-se de passagem. E também, pela primeira vez, o percentual de pessoas que avalia positivamente o governo já é menor que o percentual de eleitores que reelegeu Lula e que reconduziu o PT à cena do crime, para usar aquela expressão consagrada do próprio vice-presidente da República. A aprovação do governo Lula, como nós vimos, caiu 5 pontos em relação a dezembro, com destaque para o Nordeste, uma região onde ele perdeu 7 pontos em um mês. Isso é bastante significativo. E, como bem disse o Dr. Zé Eduardo, saindo da fotografia de momento e analisando o filme, em fevereiro de 2023, 23% dos entrevistados dessa pesquisa reprovavam o governo Lula. Só que hoje esse número mais que dobrou e está em 49%. Ou seja, o eleitor está perdendo a paciência e está perdendo a esperança com Lula e sua equipe. Os entrevistados aqui pelo Instituto Quest responderam espontaneamente quais as principais pautas negativas para o governo. São elas: regulação do PIX, aquela tentativa mal sucedida do governo de aumentar a fiscalização sobre as transações via PIX, que muitos viram como uma medida para potencialmente aumentar ainda mais a arrecadação do governo. Também o descumprimento de promessas e aumento de impostos. É um governo que descumpre promessas de campanha e de governo à torto e à direito, começando pela nomeação de 2 amigos e 2 companheiros do senhor Lula para o STF, coisa que ele garantiu em rede nacional que não faria. Da mesma forma, o Lula não manteve a isenção para aquelas companhias internacionais, instituindo a chamada taxa da blusinha. O Lula ainda não isentou do pagamento de imposto de renda as pessoas com receitas até R$5 mil mensais. O Lula prometeu também que lutaria pela democracia, mas defendeu o quanto pôde a ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela. E o Lula não quebrou o sigilo dos gastos exorbitantes da sua própria presidência. E pior, aumentou o segredo, aumentou o mistério sobre as aquisições realizadas pelo seu próprio governo. Finalmente, os entrevistados da Quest citaram a inflação como fator que impacta negativamente o governo Lula. A inflação é um fantasma que voltou a assombrar as famílias brasileiras, puxada aí pelo preço dos alimentos, dos combustíveis e da energia. O escolhido do Lula para o Banco Central está liderando uma campanha agressiva de aumento de juros para combater esse mal. A taxa Selic está em 12,25%, mas a previsão é que essa alíquota seja reajustada para cima ainda essa semana.
Então, aqui estão mais algumas promessas quebradas do Lula. Juros baixos, dólar em queda e gasolina abrasileirada mais barata. Nada disso aconteceu, como foi alardeado. E para fechar, Brasília, falando em falsas promessas relacionadas à inflação, vejam só essa manchete do G1 de 10 de janeiro. Preço da carne sobe 20% em 2024 e tem maior alta em 5 anos. Alguns cortes subiram até 25%. E a picanha, tão citada pelo Lula na campanha eleitoral, também ficou mais cara. Aí, não tem amigo, não tem companheiro, seja no IBGE, seja no STF, que consiga dar aquele jeitinho. Não adianta manipular a estatística, não adianta censurar a rede social, não adianta fingir golpe, nem perseguir a oposição política. Quando a coisa dói no bolso e insulta demais a inteligência do eleitorado, a resposta nas urnas é inescapável. E como é que está a relação do Lula em relação ao centro, né? Como é que está essa dinâmica PT e centro? O centro está extremamente indignado com o Lula por causa do Flávio Dino, que fez aquela questão lá, né? Foi atrás e suspendeu as emendas parlamentares. Lembrando que o centro ele só existe por causa das emendas parlamentares. Se não houvesse emenda parlamentar, o Congresso seria dividido entre direita e esquerda. Então o centro é onde tem aqueles mercenários que entram ali apenas visando roubar a emenda parlamentar, aumentar a sua base, comprar vereador, comprar prefeito e seus projetos de poder. Então aquilo prejudicou bastante o relacionamento entre o PT e o centro. O centro está assim, indignado, está ressentido. Aí vem essa desaprovação, essas escorregadas do Lula logo agora no início de 2025, a questão do Pix, depois vem comida, continuar vendendo comida estragada, né, ignorar o prazo de validade, depois vem falar intervenção no preço dos alimentos, uma escorregada depois da outra. O centro está vendo cheiro de sangue. Vou dar um exemplo para você. O Kassab, o dono do PSD, que é o partido do STF, na minha visão, o PSD é o partido do STF. O Kassab acabou de falar, eu coloquei onde é que foi. O Kassab acabou de falar que vai, aqui ó, insatisfeito, o PSD cobra por ministérios com maior vitrine. O que isso quer dizer? Partido de centro, vendo que o Lula está sangrando, sentiu o cheiro de sangue e quer abocanhar ainda mais um pedaço dessa carniça, né, que virou esse governo, para obviamente poder roubar mais dinheiro público. Há um afastamento acontecendo entre o centro e esse governo. O governo não cumpre suas promessas, está com uma rejeição muito alta, e o centro ele faz uma análise, o custo-benefício, né? Se ficar junto com esse governo, se ter ministérios, vai melhorar a possibilidade de eleger o seu pessoal, né? Os seus deputados federais, os seus senadores, ou prejudicar. Com esse relatório que sai hoje, nessa pesquisa que sai hoje da Quest, mostrando que o Lula tem uma rejeição maior que a aprovação, e lembrando, a Quest é um instituto de pesquisa que mais favorece a esquerda, que mais favorece o PT. O centro está começando a perceber, cara, eu acho que é melhor a gente se afastar desse povo, senão a gente não se reelege. Mais ou menos igual o que aconteceu com a Dilma. Não é porque o centro teve um súbito interesse e preocupação com a qualidade de vida do brasileiro comum. Não. Eles perceberam que ficar com o Dilma prejudicaria seus futuros projetos políticos, reeleição e tudo mais. Isso está acontecendo com o Lula agora. Então, assim, é um momento embrionário ainda do impeachment, mas ele já nasceu forte. Decisão do TCU sobre a questão do pé de meia. Ali você já tem o fato jurídico inquestionável. E se, querendo ou não, impeachment precisa de é uma decisão política, mas ela precisa de ter um fato jurídico. Esse pé de meia é o fato jurídico, né? O fato de um desrespeito legal inquestionável. A tempestade perfeita está formando, galera. Está formando assim, a tempestade perfeita contra esse governo.